Vida V. Consultas, exames e medicamentos a preços acessíveis. Durante a gestação, o corpo da mulher muda bastante. Pode ter alteração na textura do cabelo, aumento dos seios, aquela vontade mais e mais frequente de fazer xixi, um desejo de comer coisas específicas e muita variação de humor também. Só que tem mudanças que acontecem somente na gestação e que levantam um alerta, como é o caso do diabetes gestacional. A gente vai descobrir mais sobre essa condição no Conexão Viva Bem de hoje, que recebe a cantora e apresentadora do Sai da Caixa, do Splash Wall, Luísa Posse. Bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, Mariana? Tudo jóia, prazer ter você aqui. Bem, prazer é meu. E a gente está também aqui com a doutora Karen Rocha, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. A doutora já estava me contando que adora trabalhar com temas femininos para a gente se unir como mulheres e descobrir o nosso poder aqui, falar sobre ter informação e ter poder também, né? Claro. Sobre assuntos. É isso, é poder sair, conversar, falar, saber que a gente pode dividir todas as nossas opiniões, isso que é o mais compartilhar legal. as histórias, né? Que eu acho que é por isso que a Luísa está aqui também, porque eu acho que quando a gente escuta uma história da outra, a gente também se fortalece, né? E acaba tirando um pouco essa culpa eterna que todas nós, mães, você é mãe? Não sou. Você Sou é tia mãe? profissional. Eu sou Tia mãe de profissional. dois Você é também. mãe de dois também? Eu sou mãe de dois também. Mãe tem uma culpa, né? E a gente acha que tá fazendo errado. E as pessoas em volta, eu lembro quando eu fiquei grávida a primeira vez, as pessoas estavam grávidas comigo, eu tô lendo não sei quantos livros e anotando tudo. Falava, caramba, tem vestibular de mãe. Então, o bom de trocar informação é que você fala, não, cara, também ela erra, também não Todas precisa me crucificar. Não tem curso, não tem manual Não de tem. instrução do centro. Então não tem por que ter um vestibular, né? Não tem- julgamento, especialmente, das outras, né? A culpa de ser mãe, a culpa de não ser mãe, é sempre uma culpa. Não tem um jeito certo nem de ser mulher. Imagina pra ser mãe, pra não ser mãe. Ai, esse daria Não é? um programa outro, né? Depois vocês voltam aqui pra gente fazer esse. Mas vamos falar de diabetes gestacional. Conta pra gente, você teve diabetes gestacional nas duas? Não, na segunda gravidez. A segunda foi completamente diferente da primeira, assim. E eles são pessoas muito diferentes. Eu fiquei de maneira muito diferente. Na do Luca eu tinha raiva. Eu olhava pras pessoas e falava, meu, vem brigar comigo, vem brigar comigo. Tomara que agora alguém venha brigar comigo pra eu... O seu segundo? Não, meu primeiro. Ah, o primeiro, tá. Que louca, cara. Não sei como meu marido Leoa. não me largou, não sei. As pessoas ficaram com medo, assim. E do Matheus eu fiquei zen, eu fiquei tranquila, mas nas duas eu engordei de 20 a 25 quilos. Você comia mais mesmo? Eu comi muito. Tá. Eu comia Nas duas duas gravidezes. E na do Matheus, eu desenvolvi diabetes gestacional. Com quantas semanas? Ai, menina, 20... Bem quando faz a curva glicêmica, 20 a 22 né? Dos 20 a ali. 22 semanas. Você descobriu nesse exame da curva glicêmica? Eu descobri comendo uma palha italiana. E depois de também fiquei grávida na Páscoa. Ai, gente. E aí, grávida é uma coisa louca, porque as pessoas veem uma mulher grávida, elas dão bolo, coxinha, pastel, elas vão enfiando comida em você. Come, você precisa ficar Você grande. tá comendo por dois. Isso. Tudo você tá comendo por dois. E você acredita, né? E você tem fome, eu tinha fome. Então, tudo eu ganhava essas coisas. Aí eu comi uma palha italiana e tive uma tontura. Falei, meu, fiz aquele exame, não saiu o resultado. E essa tontura aqui parece um pico glicêmico. Era uma sexta-feira de um feriado prolongado que eu estava indo viajar. Eu liguei pra médica, falei, meu, e aí? Ela falou, e aí que você tá com diabetes altíssimo. Altíssimo, altíssimo. Tem que parar tudo, sua vida vai mudar radicalmente desse minuto em diante. Sua gravidez vai ser outra. Na família, você tem gente que tem diabetes? Meus dois avós, Ah, par de tá. pai e par de mãe. Porque geralmente esse tipo de diabetes, ele tem a parte genética também, que vem de família. E hormonal, né? Porque foi Isso. a minha... Eu fiquei super culpada, claro. E a minha médica falou, não, cara, isso é hormonal. Você Não podia tem o que estar fazer. comendo pouco, tem gente que... Isso. E a pandemia ajudou muito no aumento da diabetes gestacional por causa das pessoas ficarem sedentárias. Isso ajudou demais. Você não podia sair, você não podia fazer nada, não tem academia. Na do Luca, eu pegava peso pesado mesmo, até os 9 meses, tenho foto. Então aí eu descobri e a minha vida mudou da noite pro dia. Eu tive que comprar aquele aparelho que fica medindo, que era um saco, tomar aquela agulhada 3, 4 vezes por dia. E quando dá errado, que o sangue não sai, você tem que tomar mais uma. E não deu conta. Eu tive que tomar uma insulina e depois uma outra insulina. Então eram 2 picadas por dia, mais 4 picadas aqui e não comia mais nada. Mas nada de Seu doce, primeiro- na verdade. Não. Não, Carboidrato.
Nada que possa virar carboidrato. Tudo que tem alto índice glicêmico é para evitar. Você vê que a dieta não é restritiva, porque você come em torno de 1.800 a 2.000 calorias por dia. Eu não comia, não. Mas a gente deixa a paciente comer, só que com índice glicêmico mais baixo. Vamos são explicar coisas então, que... porque eu acho que nem todo mundo sabe quais são os alimentos que podem dar esse pico glicêmico, quais são os alimentos que viram carboidrato. Tudo que vira coisa... açúcar, Tá. né? Tudo que vira açúcar. Então, coisa de farinha branca, frutas, algumas frutas, essas frutas mais doces. Tipo manga, banana, até a própria maçã, dependendo se não for maçã verde. Então, por isso que Eu só podia comer morango e um pouco de abacate. Tá. Entendeu? Abacate é ótimo. Mas mamão, que eu amava. Não podia comer laranja de jeito nenhum, sucos diversos de jeito nenhum, só suco verde. Aqueles sucos de caixinha, no way. Não, você mas tinha... de laranja, de tangerina, não podia. já espremido mesmo. E você ficou com desejo dessas coisas? Cara, eu fiquei muito assustada, Mariana, porque assim, eu tava comendo a rodo, assim, era Páscoa, eu sentava pra comer, assim, sentei pra comer um ovo. E grávida come gostoso, né? Com uma boca boa. As pessoas ficavam em volta, assim, babando, né? Da felicidade que eu tinha de comer. E aí, quando rolou isso, eu fiquei triste, fiquei culpada, fiquei com medo, fiquei... Porque quais são os riscos, assustada, doutora, do diabetes gestacional? Então, a glicemia, o açúcar no nosso sangue, 70% é o que vai passar pro nenê. 70%? Bastante 70%, coisa. isso. Então, se você tem 100 de glicemia, o nenê vai ter 70. Tá? E o que a glicose faz no corpo do nenê? Fala pra ele crescer. Só que em detrimento de amadurecer. Então, ele só cresce, ele não amadurece. Então, são aqueles nenéns que nascem grandes. Parece que nasceu super formado. Nossa, nasceu medindo arroba. Mas aí vai ver, não tem pulmão, não tem intestino. Ai, porque Jesus. tá tudo imaturo. Ainda bem que eu não te nasceu, encontrei né? antes, Isso, gente. não, mas aí qual que é o problema? O que a gente olha no diabetes gestacional, por que a gente quer descobrir o diabetes gestacional bem no começo, entre 20 e 25 semanas? Porque se você controla essa glicemia, o nível do crescimento do nenê vai ser menor e você vai conseguir deixar o seu nenê bem. Então, a formação dele vai ficar normal. Tanto que o Matheus teve problema? Não, nenhum, graças a Deus. Fazendo o tratamento, a tendência é ter zero problema. E o tratamento comida. É comida e insulina quando não dá certo sua dieta. Até falando um pouquinho dessa história de quanto antes a gente descobre, né? Teve uma notícia sobre a Tata Werneck que ela descobriu um dia antes do parto. Mentira! É, não sabia a disso. diabetes gestacional. Então, isso pode acontecer. Pode, Escapa. você pode ter qualquer momento da gestação. Porém, quanto mais tarde ela vem, menos açúcar tá passando. E aí, menos efeitos colaterais. Quanto mais cedo ela vem, então, a partir das 20 semanas... Porque normalmente, por exemplo, se eu já tenho um diabetes e eu engravido, eu uso 30 de insulina por dia. Engravidei, eu vou usar 20. A gravidez no começo faz com que você necessite menos dessa insulina. A partir das 20 semanas é a hora que perde o controle. Por isso que a gente só começa a procurar o diabetes gestacional a partir das 20 semanas. Eu não conheço profundamente o caso da Tatá, mas então provavelmente nessas 20 semanas ela estava sem diabetes Tava e foi desenvolver normal, só no final. Só no final, porque aí é questão hormonal. E aí não deu tempo disso passar pra bebezinha, pra ela crescer, ficar imatura, nada disso. Quanto mais o tempo de diabetes gestacional, mais problemas para o neném pode dar. E fazendo tudo certinho igual a Luísa fez, zero risco. Zero risco, zero problema. Mas só que Estresse, eu não conseguia controlar o café da manhã. Porque era uma coisa super restritiva, começa a ser, né? Tá, então eu corto o leite. Tá, cortei o leite. Mesmo assim. Então eu vou comer só ovo. Tá, corto o ovo. Eu falei, cara, eu tô grávida, eu preciso comer. Não dá pra... Não é pra ficar bonitinha, né, sabe? Não é E pra aí, ficar bem na fita. Tem a questão também da insulina, que é importante a gente entender como é que funciona a insulina. Você tomava insulina NPH, insulina R, você lembra? Não lembro. Tem vários tipos de insulina e as insulinas elas duram X tempo. A R dura 4 horas, a NPH dura de 12 a 16, tem as outras insulinas mais novas que duram até 24 horas. Então você vai dosando isso pra quê? Se ela não estava conseguindo fazer o controle no café da manhã, eu vou melhorar a insulina dela da noite. Então, eu tomava uma noite. Isso. E tomava difícil. uma antes de comer no café da manhã. E é normal isso acontecer. Esse descontrole é super normal. Por isso que o diabetes gestacional tem que ser visto bem de pertinho. Só que o fato de você controlar só um pouquinho
já traz um benefício enorme pro seu bebê. Eu sempre fui muito crítica, e até porque eu me comparo muito com as outras pessoas, então, obviamente, quem se compara muito também compara os outros, Claro. né? E depois que eu virei mãe, meu filho já tem 8 anos, assim, eu falei assim, cara, como é que eu julgava as pessoas? Por que você associa isso com a maternidade? Porque com a maternidade você fala assim, não, acabou meu julgamento, cada um faz o que dá conta e ponto. Exato. Eu tinha um programa de Instagram durante a pandemia chamado O Manhê. O Manhê é muito bom. E era muito legal. Eu entrevistava mães e a gente compartilhava coisas. E tinha um quadro que era o Cagadas Maternais. Que era você abria a fralda e falava, essa cagada você já fez? E essa cagada? E aí era muito legal, porque você convida a pessoa a falar, putz, aquele dia também eu botei uma fralda maior do que era e vazou. Aí quando você põe do lado contrário... E as pessoas vendo em casa, falando, pô, cara, todo mundo comete essas coisas, Qual não foi sou a só maior cagada eu. maternal que você já fez? Maior cagada maternal que eu já fiz? Cara, não foi que eu fiz, mas foi que aconteceu comigo, porque cagadas maternais acontecem. Eu tava no avião, e aí, 1 minuto antes de subir o avião, eu falei, deixa eu ver se ele fez um xixi. E aí, botei a mão, assim, e ele tinha feito um cocôzaraço, assim. E não tinha onde trocar, e não podia levantar pra ir no banheiro, porque tava decolando. Sei. E aí, aquela fralda toda suja. E aí você ficou E você com a mão de cocô. E ela aflita, falou assim, preciso tirar o esse avião cocô agora. inteiro olhando pra mim. Sei. A fralda já aberta, escancarada, e não tinha onde jogar a fralda. Aí eu chamei o moço, falei, você tem um lixo? Ele me dá. Eu falei, não. Ele me dá. Eu, não. Aí eu tive que dar a fralda. O cocô de neném é limpinho. Meu, eu sei que tinha um amigo meu na primeira fila, eu tava na segunda. Ele me deu oi, não me deu tchau. Caiu o negócio. Ele não me deu tchau. Pra completar, assim, aí depois que tudo isso aconteceu, a gente botou a roupa no menino e tudo, não sei o quê. Na hora que o avião decolou, o menino fez bé, deu um arroto, assim, que eu falei, cara, eu vou morrer nesse voo. Foi, sabe? Maravilhoso. Não, mas é normal, gente. No consultório vem muitas mães, mãe de primeira viagem principalmente, né? Que acham, não, eu vou usar o creme pra fazer minha hidratação, não vou ter nenhuma estria, eu vou fazer não sei o quê, eu já tô vendo o tamanho do neném aqui. Elas vêm com aquela fantasia de que a gravidez é tipo viajar em cima de um unicórnio e um rainbow, um arco-íris. Mas quando falaram que iam botar ocitocina em mim, eu achei. É o hormônio do amor, ó. Eu falei, vou ficar loucaça. Vai lá. Que legal, vou botar o hormônio do amor e vou parir. Eu juro que eu achei isso, a primeira gravidez. Falei, gente... Falou, ó, ocitocina é o hormônio responsável pelo amor. Que Pelo você vínculo. Pelo vínculo. Falei, gente, um vínculo, um amor. Nossa. Parindo, que legal. O quê? Não. É Você uma vira dor, bicho. É uma dor. Ele Não, e a falava gravidez assim, é ruim. Você quer uma doula? Eu falei, eu posso morder a doula? Vocês podem morder a doula. Aí você descobre que o amor dói muito, Nossa. né? Eu mordi, eu não tive doula, não mordi a doula, tá tudo bem. E mordi meu marido muito, mordi muito, muito mesmo. Não tomei ocitocina no trabalho Não? de parto. O primeiro foi cesárea, o segundo foi natural. E não precisou de indução, então, tipo... Mas eu sentiria tudo de novo. Eu fiquei muito, né? Tipo, Zen. zen. Não, mas na verdade, assim, teve um momento do trabalho de parto que a minha médica... Eu falei, eu quero anestesia! Eu quero anestesia! E aí ela falou, não, você combinou que você não queria anestesia, você fez um plano, tipo... É claro. E aí- Não, mas nessa hora você não pensa em nada de... O que eu combinei, meu? Nem era eu. Mas aí depois ela falou sobre, enfim, ela falou assim, não, então vamos seguir o combinado. Ela falou, você fez uma playlist e tal, não sei o quê, e eu não queria botar playlist de jeito nenhum. Ela falou, quando você fez a playlist, você tava bem. E você escolheu essas músicas, vamos colocar a música pra ver o que acontece. E aí a primeira força que eu fiz, a bebê nasceu, depois da Ai, playlist. que Então legal. foi muito interessante o que aconteceu. Mas vamos, a gente A tá minha divagando playlist- aqui. Ah, E o processo da gravidez? A minha playlist foi, eu botei a Shakira. Waka Waka? Não, qual que eu botei? Waka Cara, eu Waka é botei poderosa. Whatever, whatever. Toda feliz, né? Não era feliz, é porque eu precisava encaixar Exato, o neném. a Shakira E aí é a bom gente pra isso. ficou muito encaixando o neném com a Shakira, todas dançando. Shakira é maravilhosa. Eu tomei anestesia nos dois. No Luca eu não consegui ter natural. Eu tentei demais, mas eu tava nesse processo de morder pessoas. Mas, gente, não se culpem por isso.
O fato da gente não conseguir ter um parto natural ou de precisar ter anestesia. O que eu acho ruim é quando as pessoas, eu não consegui. Não, você conseguiu, meu. Seu bebê saiu nos seus braços. Então, assim, vocês conseguiram. Sem dúvida. Entendeu? Não importa se é cesárea, se é natural, se é com anestesia, se é com Foi legal ter ocitocina. os dois, eu gostei de ter as ué. duas As duas também. experiências, né? Quer dizer, eu detestei a minha cesárea. Eu também. Eu também. Mas assim, agora Detestei a gente pode falar, demais. né? Se a gente não tivesse, Exato, a gente não poderia falar. Não poderia falar. Detestei Eu demais. sou assim, eu sou a favor do neném na mão. E o que eu vejo é muita gente se cobrando, às vezes, pra ser o perfeito. E não existe o parto perfeito. Vamos falar da comida um pouquinho, porque a Luísa falou assim, passou a diabetes gestacional pós-parto. É isso mesmo que acontece? É. Acaba. Na hora Acaba. que nasce, acabou. Acaba. Sai na placenta. Saiu a placenta, acabou o diabetes Que gestacional. maravilhoso. Você teve o seu diabetes gestacional porque você não deu conta de lidar com essas alterações hormonais da gravidez. E quando a gente vai envelhecendo, você vai ter essas alterações hormonais também. De novo. E isso predispõe ao diabetes tipo 2. Mas e se ela se cuidar super e cuidar mais da alimentação, fazer mais Você atividade física? posterga o tempo. Em vez de ter com 40, você pode ter isso com 70. Ok, beleza. Já melhorou, né? Isso. Mas por isso que a gente sempre avisa. Toda paciente que teve o diabetes gestacional, eu sempre falo, olha, começa a prestar atenção nas suas glicemias, começa a ver como é que tá essa parte da sua dieta, fazer exercício e tudo mais, porque isso faz com que você postergue a idade que você vai começar a ter o diabetes. Você mudou alguma coisa na sua alimentação depois que você teve diabetes gestacional, pensando já em numa prevenção possível de um Não, diabetes? eu Ela só sentou de índiozinho continuei. e foi pegar um milkshake. Meu, eu tava sonhando com esse milkshake, com esse queijo quente, cara. E eu dei funções pra várias pessoas. Falei, Mas foi bom. você vai trazer o queijo quente. Você vai comprar pra mim um estrogonofe do Roma. Você, na quinta, vai trazer um espaguete Ai, e gente, carbonara. todos os desejos acumulados. Todos. Não, Maravilhoso. cada um tinha uma... Não, mas é bom isso. eu vou levar esse, eu vou levar aquele. Porque agora você não tava mais diabética, então podia fazer. Só que você não vai fazer isso todo dia, não é verdade? Não, eu continuei a dieta da diabetes gestacional. Tá, E você agora. aprende. Não, agora não. Tá. Agora já não aguento Agora mais. já, tá. Mas quando ele nasceu, Aham. eu continuei. Tudo que eu fazia na diabetes gestacional, eu continuei até ele fazer até eu emagrecer. Tá. Depois que eu emagreci, eu não aguento mais ver ovo, assim. Se eu ver ovo, eu acho que eu desmaio. Eu fiz outro dia um ovo pra mim, olhei pro ovo e falei, cara, não Não quero, dá. não vai dar. É impressionante, né? Quando a gente passa muito tempo tendo que comer alguma coisa. Era só isso que eu podia comer o de ter manhã. que- Então, é um saco. Porque falar, bota o ovo com não sei o quê. Não sei o que aumenta a glicemia. E o ovo com fulano aumenta também a glicemia. Então só o ovo. Ah, tá, então só o ovo. O ovo tem um índice glicêmico Porra. super baixo. Será que de fato comer muito doce pode ser a causa para um diabetes? E quem tem diabetes pode comer fruta? Não pode comer fruta? Quais frutas pode comer? A gente vai saber tudo com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Você já deve ter ouvido falar nessa doença. Ou melhor, é impossível que você não tenha ouvido falar dela. Sim, eu tô falando do diabetes, uma doença bem comum por aqui. Só pra gente ter uma ideia, segundo a Federação Internacional de Diabetes, no mundo inteiro são 500 milhões de pessoas com a doença. E no Brasil pode chegar a 17 milhões. Juntando isso com o fato de a pessoa ter que mudar um pouco o estilo de vida dela por causa da doença, temos o cenário perfeito para a formação de diversos mitos. Um dos mais famosos associa o quadro ao consumo exagerado de doces. Do tipo, se eu comer muito açúcar, eu vou ter diabetes. E realmente, comer muito açúcar pode sim aumentar a predisposição para a doença. Mas isso também envolve diversos fatores. Tem um combo de condições que propiciam o surgimento do diabetes, principalmente a do tipo 2. Além da predisposição genética, fatores como obesidade, sedentarismo, o consumo exagerado de açúcar e ultraprocessados e uma dieta pobre em fibras aumentam o risco de você ter a doença. Outro mito muito comum é que por conter frutose, um açúcar encontrado nas frutas, as pessoas com diabetes não poderiam consumir esse alimento. Mas isso também é mentira. O que acontece é que pessoas que têm diabetes só não podem consumir frutas de maneira irrestrita e sem orientação médica. Frutas como uva, manga, banana, abacaxi e melancia devem ser consumidas com moderação, porque elas têm uma carga glicêmica maior. Já o abacate, a goiaba, a maçã e o morango podem ser aí desfrutadas livremente.
A recomendação geral é de 3 porções por dia, ou seja, no máximo 300 gramas. E o ideal é sempre consumir a fruta em si, e não o suco, porque aí ela vai ter mais fibras. Como você viu, moderação é a palavra-chave e vale para outros alimentos. Uma pessoa com diabetes, por exemplo, pode consumir doces e mel desde que a doença esteja controlada. Mas, de novo, com porções pequenas e baixa frequência. Bebidas alcoólicas também exigem cuidado. Isso porque elas podem causar tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia. Mas não é o caso de que pessoas com diabetes não podem beber. Para evitar problemas, basta seguir algumas regras, tipo nunca beber em jejum ou quando você tiver com hipoglicemia. E, claro, maneirar. E por fim, vale prestar atenção no preparo dos alimentos. Isso porque, dependendo da forma como o alimento for feito, ele pode ter maior ou menor índice glicêmico. Isso é a velocidade com a qual os carboidratos são absorvidos pelo organismo e vão para a corrente sanguínea. O ideal aqui é tornar esse processo mais lento. E uma boa forma de fazer isso é mesclar o consumo de carboidratos com alimentos que tenham fibras. Por exemplo, sempre que você for consumir uma massa, também coma junto uma saladinha. O ideal também é evitar cozinhar demais os legumes e sempre dar preferências a eles e a frutas com cascas. Luísa, você perdeu seu pai, né? Um pouquinho antes da gravidez. Você acha que isso pode ter afetado o emocional gerado de diabetes gestacional de alguma maneira? Talvez. Tem a ver, doutora? Tem. Tem? Tem a ver? O emocional, gente, a cabeça do ser humano, tudo, ela né? te dá tudo. Pode te dar câncer, pode te dar diabetes, pode te fazer ficar feliz, triste, insone. Então, assim, o fator emocional sempre conta. A gente nunca pode deixar ele de lado. Mas como que influenciaria numa diabetes gestacional? No sentido de deixar sua resistência à insulina menor, né? Então, você criar alguns hormônios a menos do que você criava antigamente. E a gente tem 3 hormônios que são muito importantes, que são neurohormônios, né? Serotonina, ocitocina, dopamina, que, dependendo do seu estado emocional, vai mudar um pouco a produção deles. E isso tudo vai fazer com que seu corpo mude a produção também, né? Não é nada dosado, vamos começar a dar para todo mundo isso ou aquilo. Pequenas mudanças que se dão e aí você acaba tendo isso com mais facilidade. Porque, você vê, você não teve na primeira e você engordou basicamente a mesma coisa. Mas na segunda você Engordei teve. até mais. Então. Na Na primeira? primeira. Porque eu não tive, né? Então eu fui até o... Cara, E não foi tanto tempo de diferença entre o Luca e o Mateu. não. 3 anos, nem isso. Não, 2 anos É. e 2 meses. Então, o que mudou de lá pra cá? É um outro ser? Sim. É outra genética e tudo mais. Mas tem a ver com essa parte emocional? Sim. Agora vamos falar de mitos e verdades. O primeiro trimestre da gravidez é realmente o mais delicado? É. Por quê? Às vezes demora pra você entender que você tá grávida, então você esquece que você nem sabe que tá grávida, então você toma remédios, bebe, né, faz algumas coisas que pode trazer um mal para o bebê. E é a hora que o bebê tem que dar conta de se produzir, de se fazer. Então ele tem que fazer braço, perna, olho, cérebro, tudo isso nas primeiras 12 semanas. Que legal. É no começo, ele já tá pronto depois das 12 semanas. Depois disso, ele só precisa aprimorar aquilo que ele já deixou meio pronto. Por isso que esses 3 primeiros meses são os mais importantes. E é a hora que uma infecção pode dar problema. É a hora que a gente vai ver se você tem chance ou não de ter um trabalho de parto prematuro. Então ver como é que tá seu colo, porque ele pode estar mais curto. Ver onde que tá essa placenta, onde que ela grudou, se vai atrapalhar ou não se você tiver uma relação sexual. E tudo isso a gente consegue ver no começo. E dali a gente consegue fazer alguns tratamentos, né? Que depois, se passar dos 3 meses, não tem mais muito o que fazer. Sexo na gravidez, pode? Começo ao fim? Pode. Se você não tem nenhum problema, se você não tem uma placenta baixa, um colo curto, alguma coisa que diga não, faça sempre, que é ótimo e os nenéns adoram. Eles adoram, aumenta o oxigênio, aumenta a glicose. Tanto que as mães falam, depois que a gente transa, ele mexe muito mais. Por quê? É gostoso, eles adoram. E às vezes a gente quer que mexa, tá faltando alguma coisa, pode... Transa. E aí Transa que ele resolve vai o problema. mexer. Mas tem muitos homens, por exemplo, e mulheres também, né, que não sentem vontade de transar durante a gravidez. Não tem o que falar, não tem uma regra. Tem mulheres que se sentem super gostosas e querem transar durante a gravidez inteira. E tem mulheres que não querem nem ser encostadas, que elas não estão se sentindo bem, se acham feias.
Então o tesão acaba. E pros homens é a mesma coisa. E tem homem que adora a mulher grávida, vê a sua mulher e fala assim, nossa, como você tá linda, como você tá cheia, plena. E tem homem que não quer nem encostar, fica morrendo de medo ou de encostar o pênis em algum lugar e não tem nada a ver, porque não encosta em lugar nenhum, ou de ver ali a barriga mexendo, então ele fica cheio de dedos. Mas transar no fisiológico, no natural, é ótimo. Vamos encerrar com dicas aqui? Bora. Pra diabetes gestacional, então, você tem alguma dica? Cara, tudo que você pensar é gostoso, não é pra comer. Ai, que triste essa dica. Essa é a minha dica. Tudo que você pensar, mas isso, legal, então esse eu posso, que é um pouquinho gostoso. Não, então não é pra você comer. Mas tem dia pra acabar. Né? Isso Depois é bom, já aliviou. deu a data provável do parto, acabou. Tá? Misto quente com milkshake. Deixa preparado, já anota quem é que vai ser responsável pelo milkshake, pelo misto quente, Exatamente. né? Já dá a tarefinha, não vai nascer tal dia, né? Sempre vá Fica pro lá, nutricionista. acompanha o trabalho de parto. Sempre vá pro nutricionista pra ter as dicas do que você pode ou não pode comer. Né? E vai num nutricionista que seja pra você. Especializado em Não, e que seja pra diabetes você. gestacional. Isso foi bem legal, assim. Eu tive um acompanhamento de pessoas que eram formadas em diabetes gestacional. Porque eu tinha uma nutricionista antes e ela falou, cara, vou te passar pra outra pessoa porque não é minha alçada, não vou saber. Eu achei super legal da parte dela. Super legal. E aí eu fui pra pessoas que sabiam, e sabiam da insulina, e sabiam de todo esse processo. É importante um acompanhamento da área. Sem dúvida. Isso é super importante, porque ela vai te ensinar a comer. É um processo de aprendizado mesmo. Porque aí você vai ver e vai fazendo... E sempre saber que tem um dia pra acabar. Por isso que dá pra fazer. Porque depois do parto, passou. Acabou. E aí continua cuidando da alimentação para Isso, mas não aí é para a desenvolver sua tão qualidade rápido de vida, isso. o diabetes. Né? Que é o fazer o certo, fazer o bom senso, que é o que a gente sempre fala pra todo mundo. Que é o mais difícil. O bom senso é sempre o mais difícil. Gente, eu amei o papo com vocês. A gente podia ficar aqui horas falando sobre gestação, sobre vários assuntos. Obrigada, viu? Um beijinho, a gente se vê. Obrigada, Obrigadão. gente. Adorei também. Até, gente. Qual?